Olá, olá, meus queridos, eu sou a Cláudia Galindo. Bem-vindos ao Congresso de Neuroemagrecimento, onde vocês encontrarão ferramentas úteis e efetivas para aumentar sua autoestima, bem-estar e atingir seu peso saudável. Hoje, vamos falar sobre o desinteresse sexual feminino. Quando realmente é um problema sexual ou de relacionamento? E para abordar este tema, claro, temos a melhor, a psicóloga Luísa Soares. Ela é especialista em sexualidade humana, terapeuta de família e casal, professora e palestrante internacional. Lucia Soares, bem-vinda ao Congresso de Neuroemagrecimento. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes, né? E é um prazer muito grande estar com vocês hoje, conversando sobre um tema que é muito importante para todos, né? Sobretudo para as mulheres. Nós vamos conversar hoje sobre as disfunções, né, sexuais femininas e dando um olhar quais são as causas, as origens, né? E o que podemos fazer, não só para tratar as disfunções, mas também preveni-las. Perfeito! Doutora Lucia, você trabalha com um tema que muitas vezes queremos esquecer, esconder e torcer, e são os temas relacionados com a sexualidade. A falta de apetite ou desinteresse sexual, ele é psicológico ou também pode ter questões físicas? Sim, veja, a falta de interesse, de desejo, né, que é a questão da hipoativo, desejo hipoativo, que é muito frequente nas mulheres, eu diria que as pesquisas mostram que a primeira queixa a nível de disfunção sexual feminina. E a origem dessa queixa, da diminuição ou ausência do desejo, da libido nas mulheres, ela se dá por vários fatores, é multifatorial, tá? Então, pode estar relacionado com questões hormonais, com algum tipo de dificuldade orgânica, com algum tipo de medicamento que é tomado, algumas doenças específicas, como a própria depressão, ela traz como característica a diminuição, ou a ausência mesmo desse desejo, dessa libido, e o relacionamento, né, que tem um peso muito grande, os relacionamentos no desenvolvimento da sexualidade, na satisfação da sexualidade. Então, nós precisamos ver como um todo, né, fazer uma investigação desde as questões orgânicas, comportamentais, história de vida. Então, realmente, são fatores visuais aí, enfim. Quais são os tipos de disfunções femininas e as mais frequentes? Então, nós começamos com a disfunção do desejo hipoativo, né, como eu falei, que é a diminuição, a ausência da libido. Esse é o mais frequente nas mulheres, sobretudo, não que nos homens não aconteçam, mas as mulheres, elas têm essa queixa com muito mais frequência. Nós precisamos, na verdade, pensarmos que disfunções sexuais existem duas categorias. Existem as disfunções que são chamadas as primárias, que elas são observadas desde o início da vida sexual, e as secundárias, que elas surgem em algum momento da vida. Então, a diminuição do desejo é a primeira. Nós temos também as relacionadas às disfunções com as dores, tá? Que é a dispareunia. A dispareunia, ela é caracterizada pela dor, né, na penetração, e aí é uma queixa também muito frequente, e como qualquer outra, não só disfunção, mas alguma queixa na área da saúde, nós precisamos fazer uma investigação mais completa, como eu falei anteriormente, orgânica, física, e no caso do trabalho, né, da psicoterapia, buscar, né, nessas disfunções alguma causa que possa ser emocional, psicológica. E então a dispareunia é também uma queixa muito frequente. Uma outra queixa, em terceiro, é o vaginismo, né, que muitas mulheres se queixam. O vaginismo, ele se caracteriza pela contração involuntária da vagina, e aí nessa contração fica muitas vezes difícil ou mesmo impossível a penetração no momento, né, da relação sexual. Essas mulheres, elas têm desejo, elas muitas vezes ficam excitadas, mas na hora
da penetração, a vagina ela se contrai e aí impedindo muitas vezes, ou impedindo a total penetração, ou muitas vezes existe a penetração e durante a penetração a contração acontece, tá? Então, essa realmente também é uma das queixas das mulheres bem grandes. Então, são as três principais. As três principais. A vulvodínia, por exemplo, é uma disfunção que tem sido falado muito ultimamente. Qual é a característica da vulvodínia? Ela tem a dor, né? Ela tem uma dor, um incômodo, uma ardência, né? Em volta da vagina. E, às vezes, existe a penetração, mas existe uma penetração também dolorida. A vulvodínia, ela tem também vários fatores, né, causais. A disfunção feminina pode acontecer em qualquer idade? Sim, ela pode acontecer em qualquer idade. Nós observamos já, inclusive, eu já tive acesso a crianças que tinham algum tipo de dificuldade, mesmo sem iniciar a vida sexual. Na adolescência, e aí vai muito assim, das vivências, do comportamento, da educação, muitas vezes já inicia, como eu falei, as disfunções, as dificuldades de forma primária, então, na iniciação da vida sexual. Observa muito isso acontecer, sobretudo quando tem uma influência da educação familiar, educação religiosa, são fatores que nós observamos fundamentais no surgimento ou na manutenção das disfunções, sobretudo nas mulheres, que nós temos historicamente dificuldades relacionadas ao gênero masculino e feminino, que acaba trazendo essas consequências também. E uma outra fase da vida, que é muito comum também trazer algumas disfunções, é pós-menopausa. Isso porque a lubrificação já está mais comprometida, geralmente essas pessoas estão com um tipo de relacionamento muito maior, às vezes muito mais desgastado, existem separações e que aí dependendo da cultura, né? As mulheres não se permitem mais se relacionar novamente, e a viuvez também. Nós estamos numa mudança, uma mudança cultural, social, mas ainda precisamos avançar muito em relação ao empoderamento, né, da mulher, a essa mudança e essa ideia dessa ação que não precise ser uma relação desigual, tá? Homens e mulheres são diferentes, mas essas diferenças não precisam se configurar em desigualdade. E isso eu estou falando porque tem tudo a ver quando eu recebo pessoas no meu consultório, mulheres, na verdade, e com as suas histórias. Eu diria que 99% traz uma história familiar mais repressora, religiosa, relações conjugais, ou de namoro mesmo, né? Já inicia muitas vezes no namoro as dificuldades, porque seu companheiro é o autoritário, é o controlador, e aí ela se coloca no lugar de ter medo de falar dos seus desejos, medo de falar dos seus prazeres, e aí fica muito limitado. Doutora, é muito interessante o que você está compartilhando conosco. Mas, digamos assim, então, temos traumas, pode ser da infância, pode ser condicionados à cultura, à religião, muitas coisas que você acabou de falar. Então, como nós, as mulheres adultas, podemos começar a reconhecer nossos corpos, a dar prazer para eles, a nos empoderar com nosso corpo e nossa sexualidade? É muito importante esse questionamento. O que é que nós fazemos? Nós incentivamos. A primeira questão é conhecer o seu próprio corpo. Se nós formos pensar em relação a toque, por exemplo, aos homens não só é permitido, como incentivado o autotoque, a masturbação desde sempre, né? Desde o início da adolescência. As mulheres não, as mulheres sempre, o sexo está muito relacionado ao escondido, o homem que é responsável, ainda é assim. Apesar das mulheres estarem num processo de mudança, mas ainda se vê muito essa questão. Então, o empoderamento, ele se dá principalmente eu reconhecer meu corpo, tenho as minhas múltiplas possibilidades de prazer, o corpo é meu e eu preciso reconhecer e colocar na mão do outro esse meu prazer. Então, eu diria que é incentivar esse toque, a masturbação como autoconhecimento, que é, né? E tanto é que nós temos, por exemplo, uma dificuldade muito grande da adesão das mulheres à camisinha,
ao preservativo feminino. E pesquisas mostram que essa dificuldade está relacionada diretamente à dificuldade de tocar o seu corpo, já que a camisinha feminina ela tem que ser introduzida, então é preciso que a mulher tenha minimamente uma intimidade com o seu corpo. Então, saber dos seus potenciais, né, de prazer, e assim, o prazer é dela, mesmo que o companheiro ou a companheira, que nós estamos falando aqui, em relações, sejam qual forem, né, héteros, afetivas, o importante é essa relação, ela ser prazerosa, ter o consentimento, e aí o encontro com o outro, quando eu me conheço, quando eu sei dos meus potenciais, se faz muito mais fácil, né, e prazeroso. Eu posso ensinar, inclusive, ao meu parceiro, à minha parceira, da forma com que eu gosto mais. Eu recebo muitos casais aqui com essa queixa, porque ele não consegue me tocar da forma com que eu gosto, e aí ela também não consegue fazer o movimento como eu gosto, e aí, assim, ajude, né? Mostre, ensine, porque a sexualidade, ela não é assim, tão natural como a gente imagina, né? Nós nascemos sabendo e pronto. Não, existe uma gama muito grande de possibilidades de aprendizado, de descobertas, que aí nós podemos fazê-las sozinha e também com o outro ou com a outra pessoa. Perfeito, maravilhosa informação. Vale a pena ver de novo, compartilhe essa informação se você está aprendendo. É interessantíssimo. Doutora Lucia, ter uma vida sexual ativa, além do prazer, em que mais aspectos pode ajudar a mulher? A vida sexual ativa, quando ela é feita de forma prazerosa, né, empoderada, ela tem tudo a ver com autoestima, tá? Então, nós vemos muito a autoestima, como a autoestima está relacionada às mulheres, por exemplo, que vem aqui com algumas dificuldades. Geralmente, quando elas vêm com alguma dificuldade, alguma disfunção, alguma algum incômodo nessa área, quando nós vamos observar, existe muitas vezes uma dificuldade com a sua própria autoimagem. Nós estamos num congresso muito importante, né, falando sobre emagrecimento, e aí uma das questões que nós trabalhamos aqui, né, no consultório é a questão da autoimagem. Muitas vezes as mulheres buscam esse modelo, né, modelo estético perfeito que se coloca na mídia, nos lugares, e muitas vezes fica insatisfeita, achando que só vai ser amada, desejada, se tiver aquele corpo perfeito. À medida que nós trabalhamos a aceitação, tá, do meu corpo, da minha imagem, eu posso fazer dele o que eu quiser, e aí isso dá o empoderamento, e esse empoderamento se resulta, na verdade, numa autoestima, né, melhorada. E quando eu estou com a minha autoestima melhorada, eu me lanço mais, eu fico mais inclusive sedutora, né, desejada. Então, tudo vai partir de como estou me sentindo. Hum, eu vou perguntar uma coisa que você falou da parte de, digamos, atraente, mais sexual. É verdade que os homens somente olham para as mulheres gostosas? É uma ideia que a gente tem ou qual é a realidade? Como podemos nos virar um pouco mais sedutoras, tendo o corpo que a gente tem? É interessante esse questionamento. Apesar de termos, como eu falei anteriormente, esse modelo estético, né, valorizado, de uma perfeição, né, que na verdade é ilusória, inclusive incentivado aos homens olharem e valorizarem essa estética. Porém, eu trabalho muito aqui no consultório com homens, né, tanto homens solteiros como homens casados, e o discurso é sempre, a grande maioria é o mesmo, que é assim, ela se preocupa, a companheira se preocupa muito mais com o corpo do que eu me preocupo. Então, é muito mais o que não é a estriazinha, não é a celulite, mas é todo esse comportamento, né? Esse empoderamento que vai fazer com que a mulher seja mais sedutora, mais desejada ou não. Então, é isso que as mulheres têm que introjetarem, né? Inclusive, tirando essa ideia de que eu preciso ser perfeita, eu preciso ser jovem, né? Para ser atraente. Eu preciso ser uma companheira, uma cúmplice, eu preciso
estar leve com o meu corpo, com a minha mente, com os meus desejos e as minhas fantasias. Porque fantasia é muito legal no relacionamento também. Muitas vezes a gente não se permite, né, fantasiar. E o limite quem vai dar é ali o casal, tá? O limite dessa fantasia, desse jogo, dessa brincadeira. Tá? Então, desde que a relação seja uma relação consensual, que tem uma responsabilidade, né? Eu digo responsabilidade no sentido da você não quer a gravidez, vamos evitar a questão das DSTs, não é? Então, desde que o casal esteja ali inteiro, né, nessa parceria, então vale aí essa pesquisa, né, esse ousar. Eu sempre digo, ousem, experimentem. E geralmente, quando as pessoas se permitem isso, vão fazer grandes descobertas, sobretudo na área da sexualidade, né? Doutora Lucia Soares, você tocou um tema muito importante para as mulheres e eu quero que vocês prestem muita atenção, revejam digamos assim, esta informação. Ela falou o que os homens falam e que as mulheres estão com uma neurose. Ela não falou neurose, mas eu sei que sim, de seu corpo. E eu nem sequer, como homem, estou pensando nisso. Como nós podemos apimentar nosso relacionamento ficando longe desse padrão de beleza que, como você falou, não existe? Eu diria que quanto mais eu me aproximo desse prazer, é exatamente me distanciando dessas ideias e me aproximando da ideia de que eu sou em potencial, eu posso fazer muitas coisas, eu posso pensar muitas coisas, eu posso experimentar muitas coisas, o meu corpo é o que eu sinto. Tá? Se eu quero estar bonita hoje, eu vou estar bonita. Eu posso colocar uma maquiagem, eu posso me arrumar. Isso é muito legal, é um autocuidado. Mas eu preciso fazer isso sabendo que e aceitando o corpo que eu tenho e gostando desse corpo que eu tenho. Tá? E conversando com meu parceiro ou minha parceira, trocando ideias. E assim, trabalhando também, muitas vezes, pensamentos que são pensamentos persistentes, que é esse pensamento persistente de que eu não sou bonita, que eu não seduzo. Tem algumas mulheres que têm esse pensamento, né? São pensamentos que persistem. Então, eu tenho que trabalhar o antídoto desses pensamentos. O que é o contrário disso? Né? Eu sou sim bonita, eu posso estar bonita, eu posso e quero me cuidar, eu quero seduzir, o exercício da sedução. A sedução é muito legal. Eu não falo da sedução do nu, não, a sedução no falar, no gestual, né, no olhar, tá? E também, né, na evolução da relação propriamente dita. Então, é aceitação, é autoaceitação. Simplesmente, quando eu me aceito, eu me vejo de uma forma mais positiva e eu me amo mais. Eu vivo de uma forma mais livre e prazerosa. Então, vocês têm, cada uma tem umas qualidades que temos que ressaltar. Não foquemos nas coisas negativas. Não foquemos, que na celulite, que na gordurinha. Todas temos. Nas Isso. estrias, todas temos. Então, não foquemos nisso, sino nas coisas positivas. Doutora Lucia, é possível reviver o prazer numa relação de 10, 15 anos, já desgastada por o tempo? Que ferramentas você pode compartilhar conosco para acrescentar o desejo sexual? Bom, é possível sim, é possível desde que os dois, né, o casal, esteja disponível, disposto a isso. Então, eu recebo casais aqui que muitas vezes a mulher puxa, né, e às vezes o homem também, mas a grande maioria das mulheres, porque estão insatisfeitas, porque a relação não está bem. E aí nós observamos que quando esse movimento, ele é um movimento de mão dupla, né, tanto de um como o outro, existe sim o reaprendizado, existe sim as descobertas, e aí muitas vezes a gente precisa entender como é que esse casal funciona, tá? E a partir de entender como esse casal funciona, vamos
mostrando outras possibilidades. Tem um texto que é bem legal, que foi publicado há alguns anos atrás numa revista aqui nacional, que ele fala assim, nós precisamos nos recasar, né? Nós precisamos casar várias vezes na vida. E aí você pode pensar assim, como assim, né? Ele começa, o autor, dizendo que se separou várias vezes e casou várias vezes. E aí, quando a gente vai ler o texto, é exatamente uma relação de muito tempo, onde existiram crises, porque todo relacionamento tem crises, e as crises elas podem fortalecer a relação, tá? Nem toda crise ela vai acabar com o relacionamento, mas ela pode ser uma oportunidade de superação, de aprendizado, de aproximação, mas nós precisamos recasar também, tá? E esse recasamento é exatamente isso, eu preciso dar uma esquentada, eu preciso meio que começar de novo. Eu não vou ter mais aquela paixão do início do namoro, né? Que aí é aquele friozinho na barriga, aquele sexo selvagem, muitas vezes. Mas eu posso buscando de cada etapa da minha vida, e aí depende de idade, tá? Porque, assim, as pessoas pensam que depois dos 50, dos 60, dos 70, não vamos falar mais sobre isso. Não, porque nada disso. Então, a libido está aí. O que muda muitas vezes é como fazer, a forma, os estímulos, mas nós precisamos sim estarmos vivendo cada fase e buscando estratégias de melhorar. Então, na juventude, nós temos é mais fácil a lubrificação da mulher, a ereção do homem, então vamos pensar em estratégias diferenciadas. Já no envelhecimento, como a lubrificação da mulher já está mais escassa, vamos utilizar gels, vamos utilizar algumas coisas, produtos mais naturais, vamos valorizar a sexualidade além da penetração apenas, isso eu falo em todas as faixas etárias, porque ainda nós temos a ideia de que sexualidade é a relação sexual só propriamente dita. Sexualidade é mais do que isso, é prazer. E prazer, nós temos um potencial enorme de busca disso. Então, é ficar junto, é cuidar. Nós temos uma preocupação, muitas vezes, de quantidade. Nós precisamos ter muito mais preocupação com a qualidade. Então, independe quantas vezes eu tenho relação sexual por semana. O importante, nós estamos bem, nós estamos satisfeitos. Essa relação sexual que pode ser por semana, 2, 3, pode ser uma vez por mês. É o casal que vai dar o seu tempo. O importante é a qualidade, tá? E isso só com cumplicidade. Um dos fatores de mais dificuldade nas relações conjugais é a comunicação. Então, se nós trabalhamos a comunicação, isso em todas as áreas, né? Na financeira, na comportamental, na sexual, se eu falo do que eu estou sentindo, se eu escuto, vamos buscar a solução juntos, vamos pegar a mão e vamos buscar. E é possível sim, eu tenho experiências aqui várias de casais que chegaram em crise e que aí saíram do contexto, continuando o seu aprendizado, o seu processo individual e de casal, e que melhoraram a relação, e tem esse relato. Então, seja na questão de trabalhar a relação em si, os fatores emocionais, né, que estão interferindo aí, e também na área da sexualidade, dar esse incentivo e buscar melhorar a comunicação, buscar sim fantasiar, buscar os brinquedinhos, se for o caso, mas o mais importante é que os dois estejam realmente com esse desejo, com essa vontade de superar esses conflitos, essas dificuldades. Doutora Lucia, quem procura mais seus serviços, as mulheres ou os homens? Bom, historicamente as mulheres procuram mais ajuda, né? Mas os homens estão procurando sim. Mas alguns homens ainda puxados, incentivados pelas suas companheiras. Algumas companheiras dizem assim, olha, se não for agora, vai acabar o casamento, agora eu já não aguento mais. E aí eles, pronto, agora eu tenho que ir. E aí vem, tá? Mas alguns, a experiência aqui no meu consultório, alguns homens têm vindo sozinhos mesmo, até solteiros, alguns homens solteiros que não têm parceira fixa, mas que reconhecem alguma dificuldade, estão procurando ajuda. Nós estamos no processo de mudança positivo. Claro que a mudança ainda é gradativa, mas os homens estão procurando mais ajuda, tanto na área da psicoterapia como na área médica. Geralmente eles procuram o primeiro médico, né? Se tiver um médico, uma médica mais
sensível, então encaminha para os outros profissionais. Mas é importante também na área da sexualidade fazermos esse trabalho em conjunto. Eu trabalho muito próximo a ginecologistas, a urologistas, a fisioterapeutas, né? Alguns casos, como vaginismo, é muito importante o trabalho da fisioterapia pélvica, né? Junto com a psicoterapia. Então, assim, esse trabalho também multiprofissional é importante, e eu diria para você, hoje ainda são as mulheres, mas os homens estão procurando mais, sim. Importante é o que você está comentando. É quando você, digamos assim, sinta que tem esse problema, então acudir ao médico e a uma profissional, como a doutora Lucia, que ela é experta em sexualidade e terapeuta de casal. Aqui vocês embaixo vão ter os dados para se conectar com ela. Doutora Lucia, outra pergunta que eu faço para você. Se eu tenho um parceiro que tem problemas sexuais, ou como você falava, bom, se chegar a esse extremo de agora ou nunca, se você não vai, já acabou tudo. Como posso me aproximar a ele para, digamos, apimentar essa vida sexual que não, digamos, não sei, isso que aconteceu da noite à manhã, começou a fazer coisas estranhas, né? Ou se ele tem um problema, digamos, meu parceiro tem um problema sexual, como posso abordar essa situação? Algo muito importante, parceiro, né? No caso do homem, ele apresenta algumas dificuldades, ou na ejaculação rápida, né? Ou na ejaculação mais retardada, ou algum problema de disfunção eretiva, que são as queixas mais comuns. E aí, isso não é falado. As mulheres não têm coragem de falar, os homens também, muitas vezes, não têm coragem, e fica se repetindo esse processo, repetindo, e acaba o afastamento. Muitas vezes, os homens se afastam da relação porque tem medo, a ansiedade que gera vai gerar um risco maior de acontecer a queixa novamente, né, o episódio. E aí o que acontece é que as mulheres também se tornam, ficam insatisfeitas com a relação, e aí não tem coragem de falar, de conversar, e aí também começam a se distanciar. É muito comum chegar em casais aqui que aí diz assim, a gente está há um tempo se a gente não tem relação sexual, e quando tem é muito rápido, e aí depois cada um vai para o seu lado, e aí você vai escutar cada uma das partes e você vai ver que existem dificuldades dos dois lados. A questão da pressão também cultural que o homem exerce é muito grande. Os homens têm que ter poder, os homens não podem falhar, e aí eles têm dificuldade, sim, de reconhecer isso. Tá? É assunto de chacota, tá? Então, é muito difícil para os homens também se colocarem, buscar ajuda. Por isso que eu coloco como um dos fatores culturais são muito presentes, muito fortes. Nós moramos aqui, por exemplo, né, nosso país ainda tem muito esse resquício do machismo, aqui no Nordeste também, e aí isso se torna um desafio maior, tá? Então, eu diria, o diálogo. Se o casal não tem diálogo, no geral da relação, na questão da sexualidade, ele também não vai ter diálogo. Então, eu preciso abrir esse caminho, eu preciso iniciar ou reestruturar esse canal de comunicação. Por isso que a terapia de casal, no primeiro momento, né, o profissional vai estimular e vai ajudar que esse canal seja criado ou realmente ativado. E aí o casal ele precisa exercitar isso, né, em relação a tudo, tá? Tudo. Na questão da sexualidade é mais um. E aí eu diria para você, os problemas conjugais, os conflitos, em algum momento eles vão chegar na vida sexual do casal, ou no início ou no meio do fim dos conflitos, porque é uma área de sintoma muito, muito, muito frequente. Tanto que podemos dizer que, digamos, uma vida sexual ativa começa com a comunicação, tá? Doutora Lucia, Isso. que tão importante é o orgasmo? Vida sexual satisfatória tem que ter orgasmo? É mais fácil para as mulheres que os homens? Não sei, eu fiz muitas perguntas ao mesmo tempo. Mas é muito bom você tocar na questão do orgasmo, tá? Bom, vamos lá.
O orgasmo é importante, sim, é importante a nível de sensação, de reconhecimento. Por incrível que pareça, ou que possa parecer, ainda tem mulheres, hoje, mulheres adultas, que relatam que nunca gozaram, né? Eu tenho essa experiência em consultório, e aí você vê a grande maioria das vezes que tem um fator que é de autoconhecimento, de toque, que não aconteceu, tá? Então, eu não sei, eu nunca me toquei, ou eu não me permito essa possibilidade por algum aspecto psicológico, né, do gozo. Então, o gozo ele é importante no primeiro momento, porque eu preciso conhecer, eu preciso saber que meu corpo ele pode, ele é possível. Porém, eu não posso associar prazer só com gozo. Veja, são duas coisas diferentes. O gozo ele é importante, sim, é o ápice, né, da resposta sexual humana, tá? Mas eu posso achar que o relacionamento ele só vai ser bom se houver o gozo. Então, muitas vezes, por isso que eu falei da sexualidade tem a ver com prazer. Muitas vezes uma relação que tem o cuidado, o toque. Hoje eu estou cansada, hoje eu estou estressada, mas eu estou lá com meu companheiro, minha companheira, abraçadinho, vendo televisão. Né? Nós chegamos a iniciar uma relação, só que por alguma coisa não houve a penetração, houve a penetração, mas não houve o gozo. Mas eu posso dizer que não foi prazerosa? Não, foi prazerosa a relação. Ela não teve o gozo, mas ela foi prazerosa. Então, isso é muito importante sabermos. Para os homens, essa relação é mais complicada, né? Porque tem a questão da ejaculação, mas mesmo os homens, e é preciso que reconheça que numa relação o gozo ele vai estar presente, sim, mas se quando não estiver presente, não quer dizer que não houve prazer, que a relação não foi boa. Teve outros fatores aí que influenciam. ¿Qué tan importante es para nosotras mujeres conocer nuestras zonas erógenas? Sim, super importante. Bom, por duas questões. Primeiro, como um investigativo para prazer, né? O toque. E também, como no caso de nós mulheres, nosso órgão genital, ele é menos visível, né? Então, fica mais difícil fazer esse reconhecimento, essa investigação. O homem, por ter o pênis, né? Que é um órgão bem externo, de uma certa forma, estimulado para que se pegue, que se veja. Você vê que na adolescência ainda existe isso, né? Quem é que tem o maior tamanho e tudo? Na mulher, não. Então, tem incentivo. Desde a adolescência, pega um espelhozinho, bote embaixo nessa área da vagina, reconheça seus órgãos, até porque se houver alguma coisa diferente, você não vai poder identificar. Tem alguns DSTs, por exemplo, que são indolores. Então, se você não tiver visualmente tendo contato, você não sabe que tem alguma coisa errada ali. Né? Então, é muito importante o espelhinho colocar e ver o formato, ver se está tudo bem, se é rosada, se tem algum carocinho, se não tem, e aí está tudo ok. Mas de vez em quando eu dou uma olhada, isso a nível de prevenção, tá? Da questão da saúde, e o toque, né? O toque, ficar no espelho, na frente do espelho, se olhar, sabe? Olhar o corpo inteiro, ficar sem roupa, porque nós mulheres muitas vezes temos a vergonha, o pudor, né? Que nos é ensinado. Eu não fico sem roupa na frente de ninguém, e ainda mais eu vou ficar olhando o meu corpo, tem alguma coisa errada. Meu corpo não é para que eu olhe, não, é para que o outro. Não. Nós precisamos, é importante olhar, que é aí onde vem o reconhecimento das. O que é que eu gosto em mim, sabe? Essa parte, o contorno. E eu vou realmente fazer as pazes com a minha autoimagem. Não é para ver o que não está bom, não. Tá? Olhar no espelho não é para ver, como você bem colocou. Nós, seres humanos, temos essa tendência de ver sempre o negativo, ver o problema. Nós precisamos focar nas soluções. Né? Então, inclusive em relação ao corpo. Então, meu corpo está assim, mas, sabe, essa parte aqui é legal. Né? Se eu gostar, vou botar um batom, vou experimentar. Eu tenho mulheres aqui que nunca fizeram uma maquiagem. E aí eu experimento, como é que você acha que não gosta se você nunca fez? E aí vai e faz, eu gostei, né? Eu fiquei legal. Muitas vezes eu peço para dançar, porque a dança sozinha, bota aquela música assim que você não teria coragem de dançar em lugar nenhum, e dance, porque você vai soltar o corpo, porque muito do nosso inconsciente está no nosso corpo também.
Então, quando eu trabalho o corpo, que eu me solto, eu trabalho a pelvis, a dança do ventre, né? Algumas danças assim que trabalham muito essa área da pelvis, é muito bom para a área da sexualidade, porque eu soltando o corpo, eu me sinto também mais solta. Então, é muito comum eu dizer assim, ó, eu não gosto de dançar, não, eu tenho vergonha. Fecha as portas, bote aquele funk, dance para você, dance tudo que você quiser e solte. E a experiência é muito, muito, muito positiva em relação a isso. Então, essa é uma forma também de se soltar, e soltar não só a mente, mas soltar o corpo também, para que essa vida sexual, nessa sexualidade, ela possa ser vivida de uma forma mais livre e mais prazerosa. Ah, que bom! Eu aprendi muito, ou seja, muitas vezes o que a gente precisa é amor próprio e satisfação própria, para Uhum. não procurar tanto no outro, né? Sino que Isso, eu me sentir isso. bem comigo mesma, eu aí ativo, digamos assim, esse desejo, tá? Uhum. Esse Sim, assim, é correto? sim, sim, correto. E aí, exatamente. Eu sempre coloco, nós temos ainda uma ideia muito do amor romântico, né? Esse amor romântico quer dizer o quê? Aí o outro vem, vai me completar, a ideia do príncipe, né? Vai buscar a princesa no castelo. E nós vivemos isso até hoje. E aí eu digo assim, nós precisamos nos desvencilhar desse amor romântico. Aí, mas não é amor romântico de fazer bem para o outro, mas esse amor romântico metade. Se eu digo que o outro é minha cara metade, eu não estou inteira. Eu preciso me sentir inteira para estar bem com o outro, para realmente ter uma relação saudável. Porque se não for assim, eu vou estar sempre cobrando do outro. E o outro nunca vai me dar o suficiente, porque eu estou incompleta. Então, a ideia da completude, de eu estar bem comigo, sabe? É fundamental, porque a outra pessoa, ela simplesmente vai se relacionar comigo, ela não vai me completar. A gente vai se relacionar e aí sim fazer novas descobertas. Tem ele ou ela, e nós duas juntas, vamos buscar a nossa identidade de casal. Nossa, eu estou aguardando os comentários de todas as pessoas. Eu estou adorando toda a informação. Doutora Lucia, eu acho que Walt Disney e Hollywood fizeram muito dano, estrago em nossas mentes, com esse amor romântico também, esse, digamos, você tocava anteriormente um tema que nós temos que ter em consideração, o que falava a doutora Lucia, digamos assim, o peso que carregam os homens por ter esse, digamos, ideia de macho latino, especialmente, né? Que tem que ter orgasmo tras orgasmo, satisfazer, ter um pênis maior, tudo isso que mostram nas cenas de Hollywood, de os Uhum. filmes, tá? Como nós, as mulheres, podemos acercar-nos a uma vida real e olhar e apoiar a nossos parceiros? É um outro tema importante. Me chega a muitos homens, muitas vezes, com queixa de que, por exemplo, acha seu pênis de tamanho pequeno. E isso, quando nós vamos investigar, tem muito a ver com esse modelo que se coloca na mídia, nos filmes pornôs, né? Geralmente os filmes pornôs mostram os homens mais viris, né? E isso acarreta um, uma exigência maior, tá? Agora, o que eu observo, Cláudia? Que a grande maioria das vezes a exigência ela acaba sendo do próprio homem, tá? E por que isso? Porque os homens muitas vezes estão mais assíduos, eles gostam dessas imagens, então eles acabam trazendo um modelo para eles que é um modelo fora da realidade. Bom, vamos exemplificar isso. Eu tenho atendido muito homens, sobretudo homens, que estão muito ligados à internet. Os homens são vítimas de seu próprio invento. É isso, isso. Eu tenho recebido muitos homens com queixa, veja, e você vai escutar isso também, cada vez mais, com dependência, tá?
da internet, de filmes, de relacionamentos virtuais, porque também é uma forma de sair da realidade. E nesses filmes, o que acontece? O casal está sempre pronto, né? Os pênis são sempre os maiores, os gozos são sempre repetidos, é tudo muito perfeitinho. E isso vai criando no homem uma ideia de que o melhor vai ser daquele jeito, né? E as mulheres, no geral, elas não se atraem tanto por esse tipo de estímulo, não, o visual não. A mulher é mais tátil, mais auditiva. Mas o que acontece? Muitas vezes os homens vêm para casa dizendo assim, ah, não, meu pênis é pequeno. Ah, e aí quando eu vou investigar, qual a referência que você tem? Não, porque, né, tem os filmes, e ele, você sabe qual é a média? Não, eu sei porque eu já fui ver, eu sei que o meu está na média, mas eu acho que ainda está pequeno. Enfim, então, é a mesma coisa da ideia da autoimagem, né? Da aceitação do meu corpo. No homem é um outro desafio, porque como eu falei anteriormente, o pênis é muito sinônimo de poder no homem, né? Então, de poder, de virilidade. Então, esse pênis não ser o que é esperado, né? Da cultura e tudo mais, da nossa, sobretudo, né? Aqui. Então, isso é frustrante, mas ele precisa trabalhar isso de uma forma de autoaceitação e sabendo que o pênis ele não é o principal responsável pelo prazer, não, que é outro equívoco, né? Que homens e mulheres também muitas vezes têm. Não, então, se ele é menor, ele não vai cumprir a função, eu não vou ter prazer. Veja, a sexualidade e prazer, ele assim, tem muitas possibilidades. Então, eu diria autoaceitação e muito diálogo, muita conversa, porque com a sua companheira também, né? Então, às vezes, o homem acha que a companheira pensa de uma forma e ela nem pensa. Ou ela gostaria que não fosse só daquela forma, né? Então, às vezes, o prazer ele pode ser dado mesmo com um pênis diferenciado, porque são os tamanhos, existe uma média, mas não tem um tamanho certo para todos os homens, né? Assim como para as mulheres também, a mama, nem todo mundo tem a mama igual. Então, ou seja, autoimagem, autoaceitação, autoestima, tanto de homens como de mulheres. Nós temos esses modelos que precisamos desconstruir. Claro, né, a mídia, ela não trabalha a nosso favor, não. Precisamos, eu digo nós, não só profissionais dentro dos nossos consultórios, não só os psicoterapeutas, terapeuta sexual, mas também os médicos. Muitas vezes a pessoa, tanto homens como mulheres, não vão para a psicoterapia, não estão fazendo uma terapia, mas quando vão para a sua ginecologista, aí falam sobre o assunto, sobre sua insatisfação. E aí, por isso que esses profissionais, todos os profissionais têm que estar com o ouvido aberto e fazer o melhor que pode para encaminhar, para orientar essa pessoa, inclusive a procurar outros profissionais nessa ajuda. Então, nós as mulheres brigamos com nossos quilos e os homens com os centímetros. Verdade. Verdade, verdade. Ai, doutora Lucia, por que os filmes 50 Tons de Cinza teve tanto sucesso? E que portas abriu ele para desvelar-se, para ser oculto nas mulheres? Ah, que legal você ter tocado nisso. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir 50 tons de cinza, foi aqui dentro do consultório, né? As minhas clientes chegavam e diziam, eu estou lendo um livro que é maravilhoso. Barará. Aí comecei, a mídia começou a falar, né? As revistas, eu comecei a ler, assim, apesar de saber mais ou menos o conteúdo do livro, mas eu disse, eu preciso ler esse livro, né? Porque eu preciso, eu vou olhar. E aí comecei a ler, são três, né? São três, e aí eu comecei a ler o primeiro, depois eu li o segundo, já no terceiro eu não consegui ler todo, não. Eu confesso que eu achei muito repetitivo e tudo. E aí, quais foram as reflexões que eu fiz? Né? Eu só não, eu acho que vários profissionais fizeram. Acho que tem duas reflexões. Uma reflexão de gênero, que é uma reflexão mais profunda, que é a relação que a garota, né? A garota mais nova, né? Era o príncipe. Na verdade, ali reproduziu muitas as histórias, né, infantis do príncipe e da princesa foi conhecida. Qual era
Então, isso aí eu teria algumas críticas a fazer, né? Enquanto relacionamento, enquanto gênero, sim. Mas aí vamos sair daí para ver a questão do sexo, da sexualidade. Então, o que é que se mostrava, mostrou muito naqueles livros? Eram detalhados, né? Primeiro, a ação masoquista, né? Que acabou que ela se transformou, mas o sadismo dele, né? Então, no primeiro momento era algo assustador, mas que foi, né, aceitando. E esse fenômeno, o que é que nós observamos? Pela primeira vez, porque eu nunca tinha visto dessa forma, as mulheres puderam falar sobre o livro e falava de sacanagem, né? Dava detalhes de sacanagem. Então, inclusive, era status isso. As mulheres iam para os consultórios esperar sua consulta médica e abriam os 50 tons de cinza, ficava na recepção, e aí, poxa, ela está lendo, né? Então, eu acho que isso foi uma porta bem importante, a dizer assim, ó, eu estou lendo um livro de sacanagem, né? Era no ônibus, era no metrô. Então, as mulheres abriam o livro com muita tranquilidade. É diferente se fosse revistas de contos eróticos, por exemplo, que sempre foi muito trazida para o universo masculino. Mas os 50 tons, não. Então, a mulherada queria, todo mundo queria ver, ler o livro. E maridos começaram a ficar assim, o que é que esse livro tem, né? O que é que ele tem que eu não tenho? E eu acompanhei, inclusive, casais que, a partir desse livro, começaram a experimentar, né, outras, claro, né, com orientação, começaram a vivenciar outras formas de busca de prazer. Não estou necessariamente fazendo uma defesa da forma, né, do que o Christian lá, Grey, fazia, mas eu acho que o mais importante ali, né, foi essa abertura. Então, eu incentivava, eu dizia para os maridos, para os namorados, leia também e depois conversem sobre isso, né? Conversem sobre isso, dando esse claro, né? Sempre que eu podia, eu fazia essa observação em relação à desigualdade da relação ali, né? Da menina pobre, mas fora isso, eu acho que serviu bem para que as mulheres pudessem um pouquinho falar mais sobre sacanagem e, sabe, em público, inclusive. Abriu uma porta muito interessante. Doutora Lucia, eu sei que muitas mulheres aqui estão amando esta temática. Eu espero vocês, seus comentários, e aqui embaixo vão a ter todos os dados da doutora Lucia Soares. Doutora, você tem atendimento virtual? Sim, sim, eu faço atendimento virtual, inclusive fora do país. Ah, que maravilha, porque estes temas muitas vezes o internet facilita, porque são temas a vezes difíceis de tratar. Então, eu posso estar em meu cantinho, com meu computador, conectando-me com a doutora Lucia e contando todas as minhas experiências. Muito, muito maravilhoso. Muito obrigada por seu tempo e apaixonante tema, conteúdo que dividiu conosco. Tema importante, que merece a pena quase de um congresso inteiro. Eu sei que as pessoas aqui vão a deixar seus comentários. E para finalizar, doutora Lucia, qual é a mensagem de empoderamento para todas as mulheres que estamos aqui quase sem respirar, escutando todas as suas palavras e que aprendem muito, muito, muito? Eu diria, primeiro, a sexualidade é algo muito subjetivo, é como a nossa digital. Cada uma terá a sua própria. E para que nós tenhamos uma sexualidade prazerosa, confiante, nós precisamos ter uma vida mais leve, buscar o lazer, passear, namorar, tá? Fazer coisas que nós gostamos, nos realizar nas outras áreas da nossa vida, nos cuidar, cuidar do nosso corpo, tá? E cuidar do nosso corpo, seja só nos tocando, mas fazer uma atividade física também, que é muito importante, é muito legal. E conversar, se sentir alguma dificuldade, procurar ajuda, né, de profissionais que tenham uma experiência nessa área e falar das suas dificuldades, das suas queixas, dos seus medos, porque eu sempre digo, nós somos humanos, temos muitos medos, muitas dúvidas, mas nós só vamos buscar a coragem, só vamos encontrar a coragem se enfrentarmos os nossos medos. E aí é isso, tá? Então, agradecida também, né, por essa oportunidade de estar conversando aí com todas e todos.
Muito obrigada, doutora Lucia Soares. E vocês estão assistindo esta palestra pertencente ao Congresso de Neuroemagrecimento. Aqui embaixo encontrarão a biografia da doutora psicóloga Lucia e todos os seus enlaces para seguir conectando-se com esta valiosa informação. Se você gostou, então compartilhe, deixe aqui seus comentários, siga as próximas palestras e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.